senhor tem quantos filhos? Tenho 6 filhos. E o que eles estudam? Tem um que está fazendo jornalista e o outro é professor. Está fazendo jornalismo, né? É. E o que o senhor acha disso, de fazer jornalismo? Bom, no meu ver, eu falei para ele que é profissão de perigo. Ele falou, não, mas eu quero, então tudo bem. Perigo o senhor já enterrou? É que eu já enterrei quantas pessoas assim, é jornalista e o pessoal vem. Só aqui já 2, né? Aqui 2 que eu tenho mais aí. Recentemente, só recentemente 2. Recentemente é isso aí. Nesta quarta-feira, o jornalista Lourenço Veras, o Léo Veras, dono do site Porã News, do Mato Grosso do Sul, foi assassinado a tiros na fronteira do Brasil e Paraguai. Às 8h10 da noite, Léo jantava com a família em sua casa quando, encapuzados, 3 homens desceram de um Jeep Cherokee, invadiram a casa e dispararam com pistolas 9mm. Léo Veras tentou fugir, mas foi atingido. Socorrido, morreu no mesmo hospital Viva a Vida, onde tantas vezes ele esteve para investigar e relatar assassinatos naquela fronteira. Há 3 anos, para um documentário sobre o assassinato de jornalistas no Brasil, por 4 dias tive longas conversas com Léo Veras. Filmado por Bruno Miranda, fotógrafo e documentarista, Léo narrava o assassinato dos jornalistas Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, o Paulo Rocaro, e Luiz Henrique Rodrigues Georges, o Tulu, ambos do Jornal da Praça. Léo Veras, então, me disse: mas aqui o jornalista ele deve saber onde ele está caminhando. Você pode se tornar algo. Os jornalistas não são ameaçados pelo crime, né? São muitos poucos que foram ameaçados. Qual é a grande ameaça? A ameaça é a política. E são vários aqui que são ameaçados, mas a maioria continua saindo na rua, né? Continua. Fizemos aquele documentário a convite da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Passamos aqueles dias em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Ponta Porã e Pedro Juan, na prática, são uma só cidade. A chamada fronteira seca, que divide as 2 cidades e se estende por mais de 1.300 quilômetros, é uma divisa imaginária. No tempo de dizer esta frase, se atravessa a calçada de uma cidade para outra. Léo Veras morava em Pedro Juan Cabaleiro, a poucas ruas do Brasil. Em 2017, viajamos, Bruno Miranda e eu, 14.800 quilômetros pelo Brasil, para contar as histórias dos assassinatos de jornalistas em 4 estados: Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Dirigi com João Weiner este documentário intitulado Quem Mandou Matar? Política e Polícia no Assassinato de Jornalistas. Os 6 jornalistas assassinados em anos anteriores foram Djalma Santos da Conceição, Gleidson Cardoso de Carvalho, Luiz Henrique Rodrigues Georges, Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, Rodrigo Neto de Faria e Valgnei Assis de Carvalho. Mortos estes 6 jornalistas com mais de 30 tiros, quase todos nas cabeças e tórax, alguns na boca. Em 2019, os ataques a jornalistas e veículos de comunicação cresceram, informa o relatório Violência contra os Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Em um ano, as agressões saltaram para 208. Segundo a FENAGE, em seu primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável, só ele, por 58% dos ataques e agressões, seja no seu perfil no Twitter, em transmissões ao vivo ou em entrevistas. Em 2018, foram assassinados 4 jornalistas no Brasil, segundo o estudo Violações à Liberdade de Expressão, divulgado pela organização internacional Artigo 19.
a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo registrou, em 2018, no contexto político partidário e eleitoral, chegaram a 156 os casos de agressão. Foram 71 casos físicos, com 66 profissionais atingidos e 85 ataques por meios digitais, com 69 jornalistas afetados. É neste clima de violência e intimidação, a cada dia mais incentivado pelo presidente da República, Bolsonaro, por seus filhos e tantos dos seus seguidores, que desde a terça-feira última se assiste a mais um grotesco ato de agressão a jornalista. À parte, casos de pressões e censura por parte do governo e instituições várias, e de crescente censura feita pelos próprios meios de comunicação. No Congresso Nacional, uma CPMI investiga fake news, ou seja, mentiras, como as que inundaram o WhatsApp, por exemplo, na eleição de 2018, em pacotes pagos por empresários, apoiadores de Bolsonaro, entre outros. CPMI criada no rastro de material jornalístico da excelente repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A CPMI se abriu para receber enviados pelos esgotos do poder. Um deles, certo Hans River, o Rio, é ex-funcionário da Jacobs, uma das empresas acusadas pelo uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e assim enviar mensagens tantas vezes mentirosas contra ou a favor de políticos. Numa sessão que provocou asco e nojo, e quem tenha um pingo de vergonha na cara, esgotos despejaram seus dejetos. Eduardo Bolsonaro, como de hábito, atuou nestes dutos. Contra a repórter Patrícia, prestou-se a encanamento para mentiras e insultos praticados na CPMI pelo Hans River de dejetos. Contra Patrícia, Eduardo postou no Twitter atiçando exatamente esgotos do bolsonistão que a CPMI investiga. Espera-se, sem grande otimismo, que seja investigação para valer. No plenário da Câmara, Eduardo Bolsonaro disse, aspas, não duvido que a senhora Patrícia possa ter se insinuado sexualmente, como diz o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Bolsonarinho 03 reproduziu mentiras e injúrias de River, o Rio, como seria provado logo em seguida. As mensagens expostas por Patrícia demonstram que a ela River forneceu informações que comprovam uso ilegal de disparos de redes, como WhatsApp, na eleição. Hans River era então ex-funcionário em litígio com a Jacobs, certamente para pressionar um acordo depois obtido com o ex-empregador Jacobs. Hans River entregou à repórter dezenas de fotos, vídeos com nomes e CPFs e uma planilha usados pela Jacobs para registro e chips e disparos de mensagens. Esse é o relato da Folha, que exibiu as trocas de mensagens entre Patrícia e Hans River e os documentos por ele repassados a Patrícia. Secundado por Eduardo Bolsonaro, River valeu-se da condição de mulher de Patrícia para tentar atingi-la, como de sempre. No dia seguinte, a propósito, se soube, em 30 de novembro de 2018, a mãe da filha de Hans River registrou a ocorrência contra ele por ameaça de morte. No início da tarde desta quinta-feira, quase 3.000 mulheres, grande parte delas jornalistas, já haviam assinado um manifesto em apoio à jornalista Patrícia Campos Melo e em repúdio ao despejado por Hans River e Eduardo Bolsonaro em nome dos esgotos mais profundos do poder.
Há 3 anos, antes de Bolsonaro e o Bolsonistão declararem guerra ao jornalismo e a jornalistas no Brasil, na fronteira com o Paraguai, o jornalista Léo Veras descrevia os assassinatos de Luiz Henrique Uttulu e de Paulo Roccaro. Roccaro, como Léo Veras, foi assassinado no dia 12 de fevereiro à noite. Veras, como Roccaro, com disparos de pistola 9mm. O brasileiro Léo Veras foi o 19º jornalista morto no lado paraguaio da fronteira. Nesta quarta, 12 de fevereiro, Léo Veras tinha um encontro marcado com o mesmo Bruno Miranda do nosso documentário de há 3 anos e com o João Weiner, que estavam no Mato Grosso fazendo um documentário sobre contrabando de cigarros. Preocupado com a tensão na fronteira em alta desde 20 de janeiro, quando do presídio em Pedro Juan Cabaleiro fugiram 76 presos do PCC, segundo a Justiça Paraguaia, Léo Veras desmarcou um encontro com Bruno Miranda e João Weiner. PCC e Comando Vermelho, mais uma vez, disputam a região. Léo Veras jantava com a família quando foi executado aos 50 anos. Há 3 anos, na saleta da mesma casa modesta, mulher e filhos assistindo, a conversa com Léo Veras, que marcaria o fim do documentário Quem Matou, Quem Mandou Matar os Jornalistas, foi encerrada assim. Então eu e a minha esposa, a gente quase não participa de vida social, assim, de festa por aí, né? A não ser em local que eu sei que é de segurança, né? O Léo Veras foi da inteligência do Exército Brasileiro por 26 anos. A gente tem que morrer um dia, né? Eu sempre peço de que não seja tão violenta a minha morte, né? Que não seja com tantos disparos de fuzil, porque aqui se um pistoleiro quer te matar, ele vem na tua porta, manda você abrir, ele vai te dar um disparo, né? Espero que seja só um disparo para não estragar tanto a pele.